This call is now being recorded. Oi, gente, tudo bom? Seguinte, lembra do vídeo anterior do YouTube de resolução de provas antigas da Unicamp? A gente fez a prova de 2012, a parte 1 da prova. Então, a gente fez as questões da 1 a 5. Vamos recapitular aqui, ó. Lembrando da questãozinha do cubo, que era um queijo, na verdade, né? Essa era a questão daqui do cubo queijo. E daí a gente fez essa questão de parábola, né? A gente fez também as outras questões, uma de função, uma de também que função, né? Porque é uma função linear do primeiro grau. E agora a gente vai finalizar e a gente vai fazer as questões 6 e 7, e 8, e 9, e 10 para finalizar. Então, assim, eu vou fazer pela ordem de dificuldade, que eu acho que é a ordem que faz mais sentido para mim. Na minha opinião, as questões mais difíceis da prova foram as questões 6 e 7, porque elas eram muito interpretativas, e eu sempre acho, em minha visão, que questões interpretativas tendem a ser mais difíceis que questões diretas, pelo menos na prova da FUVEST, na prova da Unicamp. Então, a questão mais fácil da prova, pelo menos essa parte 2, é a questão 9, que ela fala justamente assim, é uma questão de porcentagem normalzona, tchu-tchu, só as continhas são meio chatas, mas ela fala que um vulcão entrou em erupção, gerou uma nuvem de... não interessa, 40 quilômetros de distância. Os voos com destinos às cidades situadas em uma região circular com centro no vulcão e com raio 25% maior que a distância. Não significa que é 25% da distância, é 25% maior. Então, é 25% da distância mais a distância. 25% é 1/4. E quanto que é 1/4 da distância? É 10 quilômetros. Certo? Então, a gente sabe que o raio vai ser 25% maior, então vai ser esses 10 quilômetros mais aquele 40 que a gente tinha. Ou seja, o raio vai ser o nosso 1/4 de 40 mais 40, e isso daqui dá 50 quilômetros. Nesse caso, a área da região, qual que é a área da circunferência, né? A área circular. Não é πr quadrado? Deixa eu escrever R para raio. Então, vai ser π vezes 50 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. Então, 50 ao quadrado vai ser o quê? 2500 vezes π. O nosso π é 3,14, mas arredondando para 3, por exemplo, ó, a gente vai chegar nisso daqui, ó. 7.500. Então, se for 3,1, vai dar tipo um pouco mais de 7.500, mas não vai chegar a 8.000, né? Então, ela vai ser menor do que 8.000. E essa daqui era uma questão de nível fácil, então eu já vou deixar aqui a minha anotação, né? Que eu gosto de escrever, que ela era uma questão fácil. Não fica, meu Deus, eu errei essa questão, eu não vou ser aprovado, porque ela era uma questão fácil, eu errei. Não, calma. Às vezes acontece. Você precisa errar porque você precisa corrigir seus erros. Se você não erra, você não vai corrigir seus erros. Se você não corrigir seus erros, vai chegar no dia da prova e você vai acabar errando lá na prova. Então, se errou agora, tudo bem. Viu o erro, viu o que você fez de errado, bola para frente. Você não pode errar na prova. Quer dizer, você até pode errar, mas você vai ter que acertar outra questão assim no lugar dessa. Enfim, vamos tentar, né, minimizar os erros das questões que são mais diretas e mais simples. Beleza? Fechou. A próxima questão que eu vou resolver já vai ser a questão 10, a última questão. Entre a 10 e a 8, eu acho que as duas elas têm um nível de dificuldade parecidas, então eu vou começar pela 10. Então, aqui ele fala assim, para a gente construir um floco de neve, aqueles coisinhas de papel que a gente ia recortando, pelo menos quando eu era criança, a gente ia recortando papel, divide-se um segmento de reta em 3 partes iguais. Então, a gente tem esse segmento da figura 1, se a gente dividir ele em 3 partes iguais, e ele inteiro tiver um comprimento L, aqui a gente vai ter um L sobre 3, um L sobre 3 e um L sobre 3, tá? Se esse comprimento total for L. E daí, o que ele faz? Ele pega esse segmento, olha aqui nesse meinho, e corta assim 90 graus, 60 graus. Então, essa parte aqui do meio, ela some e ficam duas partezinhas, ó, aqui. Só que como é 60 graus aqui, 60 graus aqui, o triângulo,
ele é equilátero. Então, se aqui a gente tem, por exemplo, o nosso L sobre 3, aqui a gente vai ter um L sobre 3, e aqui a gente também vai ter um L sobre 3. Então, o que ele fez? Ele pegou essa parte do meio e ele abriu ela, né? Tipo, que viagem. Que viagem. Mas foi o que ele fez, né? Ele abriu essa parte do L sobre 3 e virou ela lá. E virou ela lá. Não faz o menor sentido, mas foi o que ele fez. Daí, tá vendo essa parte nova aqui? Essa parte aqui? Ele fez a mesma coisa. Ele pegou esse L sobre 3 e dividiu em 3 partes iguais, ó. E essa parte aqui, ó, veio pra cá. O 60 graus de novo, ó. E a outra pra cá, ó. Tá vendo? Daí formou essa partezoca aqui. E daí aqui em cima ele fez a mesma coisa, ó. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Tá. Aqui vamos dividir em 3 partes, né? Então aqui L sobre 3, L sobre 3, L sobre 3. Mas não vou escrever. Tá. E daí ficou essa belezura aqui que a gente tá vendo aqui na figura de baixo, tá vendo? Então, a gente pegou esse L sobre 3 e dividiu em 3 partes iguais. Então, em vez de L sobre 3 aqui, vai ser L sobre 9. Só que dá uma... Meu Deus. Opa. Notícias. Não quero fazer propaganda. Mas dá uma olhada aqui no seguinte. Ele fez isso de novo e dividiu depois em outras 3 partes iguais aqui. Então, vai pegar, por exemplo, esse segmento aqui que tem L sobre 3, ó, e dividir em 3 partes iguais. Daí vai formar esse comecinho daqui, tá vendo? Então, ó. Esse daqui vai 3 partes iguais, formando esse bitículo. Esse aqui em 3 partes iguais, esse aqui em 3 partes iguais, esse aqui em 3 partes iguais. E vai formando aquela figura lá de baixo, tá vendo? Que a gente está acompanhando na figura 4. Se ele estava dividindo isso em 3 partes iguais, a gente tinha L sobre 3 total, a partezinha agora vai ser L sobre 9. Daí o que acontece? Aqui a gente tem 3 segmentos de L sobre 3. Então, a gente tem 3, L sobre 3, a gente tem L. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 segmentos. 4 L sobre 3. 4 L sobre 9, né? Que agora é L sobre 9. Aqui a gente tem quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, a gente tem 16 L sobre 9. Quanto será que a gente vai ter no próximo? Eu acho que é 64, mas se quiser, você pode contar. Por quê? Porque eu já comecei a perceber que essa sequência aqui, ela é uma PA. Aqui L sobre 9 não. Era L sobre 9, então ficou L sobre 9, que é L sobre 81. É uma PG, né? Desculpa, PA nada. É uma PG, por quê? Aqui a gente tem, ó, L sobre 3. L, a gente tem L. Se a gente multiplicar aqui por 4L sobre 9, deu. Se a gente multiplicar isso por 4L sobre 9, fica 16L sobre 81. Eu tinha errado ali, então... Então, a gente percebe que a gente tem uma PG... Ah, não, calma aí, que tá certo. Aqui, ó, L sobre 3, né? Depois a gente ficou com L sobre 9 e depois L sobre 81. Então, aqui a gente está multiplicando por 4L sobre 3. Então, a gente está multiplicando por 4L sobre 3, multiplicando por 4L sobre 3 é 16L sobre 9, e multiplicando de novo por 4L sobre 3, a gente fica com o quê? A gente fica com 64L sobre 27, né? Sobre 27. Porque a gente está pegando esse L sobre 3 e dividindo em 3. A gente tinha L. Aqui fica L sobre 3. Aqui fica L sobre 3 vezes 1/3. Aqui já fica L sobre 9. Aqui fica L sobre 9 dividido por 1/3. Então, aqui fica L sobre 27. Então, calma. Espera aí. Meu Deus, que eu fiz a maior confusão. Deixa eu apagar esse negócio aqui, que está muito poluído, né? A gente tinha aqui um comprimento total L.
A gente dividiu em 3, ficou L sobre 3. Tá aí tudo bem. Aqui também é L sobre 3, né? Então, a gente só cortou a beiradinha. Daí, aqui no L sobre 3, a gente dividiu em 3 segmentos iguais. E daí ficou L sobre 9. Daí, esse L sobre 9, a gente dividiu em 3 segmentos iguais. Daí, aqui ficou L sobre 27. Aqui o nosso L total é L. Aqui 1, 2, 3, 4 L sobre 3. Aqui a gente tem os nossos 16L sobre 9. E aqui, por fim, a gente tem o nosso 64L sobre 27. Se a gente multiplicar isso daqui por 4/3, a gente chega, né? Aqui 4/3 chega também. E aqui 4/3 e chega também. Pronto. Então, a gente sabe que o nosso A1 nessa nossa PG é o L. Então, nosso A1 é igual a L. E a nossa razão, que eu vou chamar de Q, ela é 4/3. E o que ele fala o seguinte? Se o segmento inicial mede 1, então o nosso A1 é 1, o comprimento da curva, né? O comprimento total seria, porque isso nem é uma curva, né? É que cada vez ele vai ficando mais coisinha, né? Mas beleza. Obtida na sexta figura, então ele quer o A6. Lembrando da fórmula geral da nossa PG, o nosso AN é o nosso A1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, o nosso A6 é o nosso A1 vezes o Q elevado a 6 menos 1. Que é A1 vezes Q elevado a 5. O nosso A1 é 1, o nosso Q é 4/3, e isso daqui elevado a quinta. Então, a gente tem aqui 4/3 elevado a 15 centímetros. Fechou? Fechou. Beleza? Beleza. Essa questão eu acho que ela é de um nível até que fácil, mas eu vou colocar que ela é do nível médio em relação a essa prova. Então, eu vou colocar aqui nível de dificuldade médio. Beleza? Vamos para essa questão 8 agora, a gente deixa outra por cima. As companhias aéreas, elas costumam estabelecer limites de peso de bagagem de cada passageiro, cobrando uma taxa por quilograma de peso excessivo. Então, quando dois passageiros eles compartilham a bagagem, seus limites são considerados em conjunto. Então, se eu tenho um casal com uma bagagem, o limite dele, em vez de ser um X, vai ser um 2x, porque são duas pessoas. E daí ele fala assim: em um determinado voo, tanto um casal quanto um senhor que viajavam sozinha transportavam 60 quilos. Então, qual que vai ser a diferença, Gi? Talvez um pudesse transportar 60. Finge que o limite é. Calma aí. Finge que o limite por pessoa é 40. Então, o limite para o casal vai ser 80. Finge que o limite por pessoa é 70. Então, o limite para o casal vai ser 140. E nesse 70, por exemplo, o idoso que está viajando, é um idoso, é um senhor, ele excede. Se o limite for 70, ele excede. Ele excede, não. Se o limite for 30, vai. Vai. Se o limite for 27, não. Se o limite for 35, vai, 35. Se o limite for 35, o senhor está transportando 60, ele está excedendo esse limite em 15 unidades, né? E daí, em 25 unidades, eu falei, qual o número que eu falei? Enfim, se o casal ele tem o limite de 35, o casal vai ter o limite de 70, né? Se o limite de bagagem é 35, eles estão em 2, o limite vai ser 70. Então, eles estão transportando 60, eles estão 10 quilos abaixo desse limite. O que eu quero falar é o seguinte. Ele falou o seguinte, que os dois eles estão levando 60, um casal com o senhor, e o valor que o senhor pagou é 3,5 vezes o valor do casal. Esse valor é o valor a mais, é o valor excedente. Ele fala o seguinte, para determinar o peso excedente das bagagens do casal, X, então o valor excedente do casal é X. E o valor Y é o do senhor. E olha o que ele fala aqui, ó. Vamos grifar aqui. O valor que o senhor pagou corresponde a 3,5 vezes o valor do casal. O senhor pagou mais que usar, óbvio, porque o casal eles estão em 2, eles estão levando mesmo. Então, aqui, o senhor, que é o nosso Y,
é 3,5 vezes o valor do casal. Então, 3,5x. Então, vamos tentar achar isso daqui, ó. Se y é 3,5x, ó. Aqui, ó, y é 3,5x, 3,5x menos y igual a zero, então 3,5 igual a x, 3,5x igual a y, 3,5x igual a y, 3,5x mais y igual a zero, não, porque não é menos y, e aqui também não. Então, você já eliminou duas alternativas, olha que legal. E o que mais que ele vai falar agora? Vamos ver se a gente consegue eliminar mais alternativas aqui. Ele fala o seguinte, o limite do peso que um passageiro pode transportar sem pagar é z. Então, ele pode transportar z. Ou seja, se ele está transportando 60, que é excedente, se a gente fizer 60 menos z, é o valor a pagar. Só que atenção, esse z é o limite o quê, ó? Deixa eu dar uma grifadinha. Z é o limite 1 passageiro. É o limite de 1 passageiro. Então, se eu for para o casal, limite é 2z. Então, por exemplo, 60 menos z é para o senhor. Qual que é o valor a pagar? Y. E agora, 60 menos 2z é x, tá? A gente quer relacionar o x e o z. Então, a gente sabe que z mais y é igual a 60. Z mais y, não tem essa opção. E a gente sabe também, ó, que 2z mais x é igual a 60. 2z mais x igual a 60. Z mais x igual a 60, falso. Então, a gente fica com a alternativa A. Aqui, z mais y também, tinha essa. Tá, é isso. Então, essa questão também é de nível fácil. E agora só sobrou as questões mais complicadas. Interpretativas. Então, bora lá. Bora, concentração. Foco, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Foco, vamos lá. Já dá uma espreguiçada. Vamos interpretar. Um carpinteiro foi contratado para construir uma cerca formada por ripas de madeira. As figuras abaixo apresentam uma vista parcial da cerca, bem como detalhes de ligações entre as ripas, nos quais os parafusos são representados por círculos brancos. Os parafusos a gente vai usar só na questão 7. Note que cada ripa está presa à cerca por 2 parafusos em cada extremidade. Tá. Então, ali, note que cada ripa está presa à cerca por 2 parafusos em cada extremidade. Beleza. Ele fala assim, para construir uma cerca de 300 metros de comprimento, são necessários... Ele não quer quantas ripas são necessárias. Ele quer quantos metros de ripas são necessários. E a gente tem as nossas aqui, madeiras com 1,5 metros de comprimento, com 2 metros de comprimento e com, sei lá, quantos metros de comprimento. Aqui a gente tem um retângulo. E note que 1,5 é 3 sobre 2, tá? Multiplica tudo por 2, ó. Se a gente multiplicar tudo por 2, ó, depois a gente divide por 2 ó, a nossa hipotenusa. A gente fica aqui com 4, né? E a gente fica aqui, calma aí que travou minha tintinha. A minha tintinha travou, calma aí. Voltou. O que eu queria falar é o seguinte, né? Se a gente multiplicar tudo por 2, aqui a gente fica com 4, e aqui a gente fica com 3. E daí fica 3, 4, 5. Como a gente multiplicou tudo por 2, agora a gente divide por 2. Então, a gente tem aqui o nosso lado valendo 2,5. Então, eu já vou escrever aqui 2,5. Ou seja, a gente tem ripas com 2,5 metros, 1,5 metros e 2 metros. Se ele quer construir uma cerca com 300 metros de comprimento, aqui a gente vai ter 300 metros embaixo e a gente também vai ter 300 metros em cima. Então, aqui a gente só vai ter 600 metros.
de ripas nas horizontais. Então, 600 metros de ripas horizontais. Agora, quantas verticais a gente vai ter? Nota o seguinte. Eu vou refazer aqui o desenho, mas olha aqui. Olha uma coisa interessante. Eu vou ignorar as diagonais. Quantas a gente tem aqui, ó? 1, 2, 3, 4, certo? E quantas a gente tem aqui? Nos extremos? 2. Se a gente tivesse mais um treco aqui, ó, a gente teria o quê? Quantas? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui a gente teria a nossa 1, 2, 3. Então, mas aqui a gente tem uma a mais. Então, olha aqui. Nesse caso aqui, que a gente também tem 4, a gente tem 2 e uma a mais, que é essa da extrema. Então, se a gente pegar o número de ripas horizontais, dividir por 2 e somar uma, que é essa do extremo, a gente vai ter o total de verticais. 300 metros de comprimento. Se a gente tiver 300 metros de comprimento aqui, a gente vai ter 150 ripas aqui para baixo e 150 para cima. Se a gente pegar esses 150, dá 300. 300 dividido por 2, mais essa daqui do extremo, né? Mais 1. Então, a gente tem 151 ripas verticais. Beleza? E quantas que a gente vai ter na diagonal, ó? Diagonal, diagonal. Aqui a gente tem 1, 2, né? 3, 4. E aqui a gente tem 1, 2. A gente tem metade das diagonais. Então, 300 por 2 ripas diagonais. Beleza? Então, é só a gente fazer assim, ó. 150, 600, né, vezes 2, que é a 2 metros as ripas horizontais. Ele quer o número de metros, não o número de ripas. Se fosse o número de ripas, é só você somar. 600 vezes 2, mais 151 vezes 1,5, mais 150 vezes 2,5. Vou pegar a calculadora aqui para a gente ir mais rápido. Então, 151 vezes 1,5 dá 226,5, mais 1.200, né, que é 600 vezes 2, mais 150 vezes 2,5, dá 375. Isso tudo, né, a gente chega em 702. Calma aí. Será que teve algum erro? 226,5 mais 1.200 mais 375. Ué, 226,5 mais 375 dá 601,5. Mais 1.200 dá 1.801,5. Ué, por que não tá dando a conta, será? Aqui, as ripas horizontais, a gente tem 300 metros de comprimento, né? Então, a gente só tem 600 metros de ripa horizontal. 200 metros de comprimento, 200 metros de comprimento. É, 600, eu somei 600 a mais. Então, 600 mais 151, aqui é 600, tá? Ó, essa conta aqui, ó. 1.201,5. Pronto. Que aqui ele já tinha dado em metros. Desculpa, gente. Desculpa minha desatenção. E a 7, ela é até mais chata. Por quê? Porque ela agora vai falar dos parafusos. Os parafusos usados na cerca são vendidos em caixas com 60 unidades. O número mínimo de caixas para construir uma cerca de 100 metros de comprimento. Agora a gente vai precisar saber o número de ripas e não o número de comprimento, para a gente saber o número de parafuso. Se a gente tem 100 metros de comprimento, olha aqui, ó.
a gente vai ter 50 ripas horizontais para baixo e 50 ripas horizontais para cima. Então, 50 mais 50, a gente vai ter 100 ripas horizontais. Mas nem vai precisar disso, sabe por quê? Porque dá uma olhada no seguinte. Vou apagar isso aqui. As ripas de 2 aqui, ó, que só tem 2 negócios, que eu vou representar em amarelo essa daqui, ela só tem aqui e lá na outra extremidade. As ripas de 3 de quina, ó, ela só tem aqui e lá na outra extremidade. Beleza? Quantos parafusos elas têm? A vermelha tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente vai ter 12 parafusos da vermelha, que eu vou chamar aqui de 12P. E a amarelinha tem 1, 2, 3, 4. 4 vezes 2, 8P. Agora, dá uma olhada no seguinte. Vamos colocar em verde essa daqui. Essa daqui tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui. E vamos chamar essa daqui de laranjinha. A laranjinha tem aqui, 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 aqui. Aqui também, né? E aqui. Certo? Você concorda que o número de verdes é igual ao número de laranja? Porque a verde está em cima da laranja, depois a laranja em cima da verde, elas estão em parzinhos? Então, o número dessa viga aqui vai ser igual ao número dessa viga aqui, certo? Primeiro passo já foi dado. E quantas que a gente vai ter? A gente tem 100 metros, a gente tem 50 desses caixotes aqui. Concorda? Vamos fingir que a gente tem, na verdade, 3 caixotes. Então, eu vou desenhar aqui os 3 caixotes, ó. Tá? Então, a gente tem aqui. E aqui. Então, aqui, ó, olha o que acontece. A laranja é essa daqui. E depois essa daqui. A verde é essa daqui e essa daqui. A nossa vermelha, a gente tem uma aqui e uma aqui. E a gente tem a nossa amarela aqui e aqui. Quando a gente tem 3 caixinhas, a gente tem duas. Duas verde e vermelha. Verde e laranja, né? Duas verdes e laranja. E se a gente tivesse 3 caixinhas? 4 caixinhas. Se a gente tiver 4 caixas, agora aqui não vai ser amarelo e ali não vai ser vermelho, né? Por quê? Porque aqui vai ser laranja e ali vai ser verde. E agora vai ser o nosso vermelho e o amarelo. Quando a gente tem 4 caixas, a gente tem o quê? 1, 2, 3. A gente tem 3 verde e vermelho. Então, quando a gente tiver N caixas, a gente vai ter N menos 1 verde e laranja. Não tô falando verde e vermelho, desculpa. Verde e laranja. Então, se a gente tiver 50 caixas, que a gente precisa de 50 vezes 2 para dar os nossos 100 metros, a gente vai ter 49 verde. Laranja. Tá? Se você ficou com dúvida nisso, é só você pensar que aqui, ó, esse daqui são os parafusos da segunda caixa. Esses são os da terceira. Esses são da quarta caixa, tá vendo? E daí sempre vai ser o lá atrás. Esse vai ser da caixa 99 e esse vai ser da caixa 100. Não vai ter da caixa 1? Só você pensar assim que dá certo. Finge que aqui, ó, é a caixa 2. Aqui é da caixa 3, aqui é da caixa 4, aqui é da caixa 99 e aqui é da última caixa, que é a caixa 100. A gente não tem da caixa 1. Começa lá na 2.
beleza? Ou você pode falar que esse é da primeira caixa. Daí o extrema direita tá da primeira caixa. Daí esse é da segunda caixa, esse é da terceira caixa. Só que desse vai ser da 98 caixa e essa vai ser da 99, que a gente está considerando a extrema direita. E esse daqui não tem extrema direita verde e laranja. Mas aqui a gente está considerando esquerda daquele jeito, a direita desse jeito. Daí aqui 99 não vai ter a 100. Do outro jeito vai ter a segunda, mas não vai ter a primeira. Então, em vez de ter 45, que é o total, vai ter menos, um a menos. Um a menos, o centésimo, né? Centésimo não, né? Desculpe-me, porque a gente vai ter 50 e poucas caixas, então aqui seria 58, 59. Mas, ou a gente vai ter, a gente vai ter 50, 48, 49. Ou a gente vai ter a caixa 100, ou a gente vai ter a caixa 50, 100. E daí você que decide, mas é uma menos, né? Então a gente vai ter 49 vezes 50. Daí quantos parafusos tem isso daqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 parafusos. E quantos parafusos a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 parafusos. 49 vezes 6 mais 49 vezes 10. Isso é a mesma coisa que 49 em evidência, 6 mais 10, 16. Para facilitar as contas, 49 vezes 16, 784 parafusos do tipo verde e laranja. Vamos calcular o número de parafusos totais? Então, a gente vai ter 784 mais 12 mais 8. 12 mais 8 é 20. 80 mais 20 é 100, então aqui a gente vai ter 804 parafusos. Ele só vende caixas com 60. Vamos pegar 804 e dividir por 60. Aqui dá 1, sobra 20, né? Então, aqui dá 204. Se a gente multiplicasse por 6, né? Se a gente multiplicasse por 6, a gente tem... Não, se a gente multiplicar por 5, já dá 300. Então, se a gente multiplicar por 3, ó, dá 180. Vai dar 13 e uns quebradinhos. A gente sempre arredonda para menos, porque não tem 13 e pouquinhas caixas. Então, a gente vai ter que arredondar para mais, né, no caso. Se deu mais que 13, a gente arredonda para mais. A gente vai precisar de uma outra caixa para colocar esse restinho. Mas aqui 180, né? Aqui sobra 4, né? Sobrou 24. Depois 240, então dá 13,4. Como a gente tem 13 caixas, mais 0,4, a gente vai precisar de uma nova caixa adicional. A gente arredonda para cima, então a gente vai precisar de 14 caixas. Certo? Então, eu acho que disparado mesmo, a questão mais chata da prova desse ano foi essa questão 6 e 7. Era muito interpretativa, era mais chata, assim, era mais complicada, na minha opinião. Então, eu vou colocar essa questão de um nível difícil. Talvez fosse uma questão que pudesse te desestabilizar um pouco lá na hora da prova, se você estivesse fazendo lá as questões da continha. Eu acho que essa questão e essa daqui são questões que você tem que pensar mais, tem que abrir o olho e ter alguma visão além da matemática, né? Você tem que dar uma pensada aí, fazer um esboço, fazer uns desenhos ajuda também. E a gente encerra a aula de hoje por aqui. E depois de 2012, a gente vai começar a prova da Unicamp de 2013 e a gente também vai começar a prova da FUVEST, tá? A prova da FUVEST de 2012. Então, eu vejo vocês no próximo vídeo. Se você ainda não assistiu o vídeo da Unicamp 2012, dos primeiros exercícios, corre lá que está disponível no meu canal. E fique acompanhando os Study Vlogs. Para quem não sabe, Study Vlog é o vlog que eu fico estudando. Você também pode ficar lá estudando junto, que dá uma motivação maior na hora de você estudar. Outro recado é... Vamos abrir as inscrições para minha turma de matemática, a turma de setembro, já que a turma de agosto está acontecendo nesse exato momento. E a gente vai entrar nos assuntos análise combinatória e probabilidade, que eu sei que são assuntos muito quentes, assuntos muito incidentes, tanto no Enem quanto na FUVEST, na Unicamp um pouquinho menos. E vai ser muito legal essa turma, e depois eu venho com mais informações para vocês. Mas,
por hoje é isto. A nossa aula se encerra por aqui. Então, muito obrigada para quem assistiu o vídeo. Não esqueça de se inscrever no meu canal, curtir e enviar para algum amigo que você sente que vai ajudá-lo e vai agregar esse conteúdo. Para que eu continue produzindo vídeos assim, tem que ter engajamento, né, galera? Beijo, tchau!